Fala galera, beleza? Eu sou o Vitor, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou trader há mais de 5 anos e eu passo conteúdos semanais aqui no YouTube e diários lá no Instagram. Esse vídeo eu vou falar sobre marcações no gráfico, principalmente pontos de suporte e resistência. Eu vejo que é uma dúvida muito comum de como marcar da forma certa e eu vejo muita gente também utilizando suporte e resistência com marcações erradas, acreditando que existe uma linha mágica ali onde o preço vai tocar e vai reverter ou algo do tipo. Então fica ligado nesse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a tomar as decisões certas e principalmente melhorar muito as suas marcações aí dentro do gráfico, beleza? Então me acompanhe aqui no quadro. Então a primeira coisa que você precisa entender, e é de extrema importância que você entenda, que o gráfico ele se movimenta por preço. Tá? E esse preço está diretamente relacionado com decisão de compradores e vendedores. Lógico, trazendo para o mercado de câmbio, quem é que toma essa decisão? São os grandes bancos mundiais aí dentro das grandes bolsas de valores mundiais. O trader, ele não movimenta o gráfico, tá? Ele simplesmente toma as decisões ali, analisa o gráfico e ele se beneficia sobre essas tomadas de decisões. Então, quando você vai para uma análise gráfica, primeiro você precisa entender que o gráfico ele tem essa movimentação primária por linhas, tá? Então, o candlestick ou as velas gráficas, eles servem para ajudar na nossa tomada de decisão, para ajudar na nossa visualização dessa movimentação gráfica. Mas o gráfico em si, ele é representado por linhas, exatamente onde o preço está deixando rastro e onde o preço está atualmente. Então você precisa entender isso. Você entendendo isso, fica muito mais claro para você entender onde você vai fazer suas marcações. Então, no caso, quando você faz uma marcação em uma região de suporte, que seria quando o preço chega em uma determinada zona e logo depois ele sobe. Assim também o contrário, a resistência, né, que seria quando ele chega numa região já superior e desce. Então, suporte e resistência, para quem não conhece, seria basicamente isso. Mas eu quero te mostrar que isso aqui, que quando você marca, não são linhas mágicas onde o preço vai tocar e vai respeitar. Então você precisa entender como funciona o suporte e resistência e qual é a melhor forma de você marcar. E é isso que eu vou te mostrar. Continua aqui comigo. Então você já entendeu que a movimentação primária do preço ela é representada por essas linhas. Só que realmente se você for tentar fazer suas marcações e operar com gráfico de linhas, você até consegue, mas você vai ter um pouco de dificuldade, porque essa linha aqui ela é atemporal. Para facilitar as nossas operações, nós temos os candles e esses candles vão ajudar a gente realmente nessas marcações. Então você entendendo esses dois conceitos, que o gráfico ele se desloca por preço e o que movimenta esse gráfico são decisão de compradores e vendedores, fica muito mais fácil para você executar as suas marcações e por consequência também melhorar as suas operações. Então olha lá, se o gráfico se movimenta por preço e ele chega em um determinado ponto onde ele atinge ali o seu topo, que seria nesse caso a resistência, e desce, o que ele está me mostrando? Simplesmente que a força vendedora foi superior à força compradora. Ou seja, o gráfico subiu, chegou em determinado ponto, tinha alguns vendedores ali determinados a fazer com que aquele preço do ativo descesse. Então eles entraram posicionados ali a favor de uma venda. Lembrando que nós não movimentamos o gráfico. Quem faz isso são os grandes bancos, os grandes players de mercado, ok? E da mesma forma, o gráfico desceu, chegou em uma determinada zona, grava bem essa palavra zona, e aí o gráfico respeitou esse suporte e subiu, ou seja, a força compradora dominou isso aqui. Se a força compradora dominou, e se isso aqui são posicionamentos de compradores e vendedores, você não pode determinar isso aqui como uma linha mágica que você grava ali no gráfico, que você põe ali e que vai bater e vai respeitar. E muita gente faz isso pela própria ignorância. Vai lá no YouTube, assiste um vídeo ou outro e acha que entende do mercado e acha que entende, acha que é trader. Mas não, você precisa entender isso. Quando você entende isso, você vê que o gráfico ele se movimenta de forma atemporal e por preço realmente, fica muito mais fácil você fazer sua marcação. E entra aquele caso de pessoas que me perguntam diariamente: Vitor, qual é a melhor forma de marcar ali seus pontos no gráfico? É em M15? É em M1? É em M5? E aqui eu já demonstro para vocês que não existe uma melhor forma de marcar no gráfico.
e sim existe o melhor ponto de preço, tá? Então você entendendo isso, você sabe onde você vai fazer sua marcação. Outro detalhe importante é você entender que isso aqui é uma zona, tá? Não é uma linha mágica, como eu falei, e não é um ponto de preço exato. Por exemplo, 150.0001.2 não é esse ponto exato, tá? E sim uma zona onde existem compradores e vendedores posicionados, ou seja, algumas vezes o preço ele vai ter uma reação diferente quando ele chega em determinada zona. Ele pode respeitar com um tempo muito curto ou até mesmo com um tempo maior. Por exemplo, vamos aqui falar de candlestick. Imagina que o gráfico ele está subindo, certo? Está tendo aqui alguns candles de alta e existe um ponto que você marcou aqui de resistência mais em cima. E aí o gráfico está subindo. E aí você marcou esse ponto ainda sem assistir essa aula, achando que essa linha aqui é a linha mágica, que tocou aqui o gráfico vai respeitar. Logicamente que ele respeita muito porque você identificou uma zona, tá? Mas é muito interessante que você entenda realmente se essa zona é uma zona forte, se realmente essa zona ela é uma zona que vai respeitar para aquele time, por exemplo, ou para um time maior. Então imagina que o gráfico está indo buscar essa região que você marcou aqui. Quando você entende que isso aqui não é uma linha mágica e sim uma zona, você fica muito mais confortável para fazer sua tomada de decisão. Então, o que acontece? A pessoa marca esse ponto aqui, sei lá, eu marquei em H1 ou M15, eu vou entrar já para a próxima vela. E aí, o gráfico, muitas vezes, talvez você já passou por isso, né? Ele toca naquela determinada região ali e ele continua subindo. E aí você entrou para a próxima vela e você tomou um loss ali, porque ele não respeitou. E logo em seguida ele foi e formou alguns candles ali de baixa, de correção, e acabou respeitando esse ponto. Então imagina que você fez a sua marcação da sua linha ali de resistência e o gráfico está indo buscar. E o que acontece com muita gente? O gráfico toca, por exemplo, Vitor, fiz a minha marcação em H1, em M15, sei lá. E aí ele continua subindo. E se você deu uma entrada, por exemplo, para o próximo minuto, você tomou um loss, certo? E o gráfico, muitas vezes depois, ele vem e faz a sua correção. Isso é muito comum, inclusive chamado de falso rompimento. E por que isso acontece, Vitor? Por que eu não posso entrar ali para a próxima vela ou algo do tipo? Não é que você não pode entrar. Você pode. E pode ser que o gráfico respeite. Só que se você entende que isso aqui que está acontecendo é uma zona e não uma linha mágica, fica muito mais fácil de você, com certeza, ter análises mais bem-sucedidas. Dessa forma, não sendo uma regra, mas dependendo do ponto que você marque, você entrar com times maiores, como, por exemplo, 5 minutos corridos. Lógico que isso aqui é mercado, então mesmo você entrando com 5 minutos corridos, pode ser que ele respeite nas primeiras velas, né? Então imagina só, você marcou aqui, o gráfico subiu, respeitou, por exemplo, nessa próxima vela aqui, descendo, e depois ele rompeu. Aí você vai me falar, Vitor, mas você não falou para entrar em 5 minutos? Não, isso é mercado, então você tem que especular um determinado ponto para suas entradas. Como eu falei, se você marca uma linha, é muito importante que você entenda essa zona. Você entendendo essa zona, você pode entrar com um time maior e de repente ela respeita lá na frente. Aí você vai me falar agora, Vitor, então como é que eu faço a minha marcação correta para ter uma análise mais assertiva, para ter uma análise mais forte ali e entrar da forma certa no gráfico? A minha orientação sempre é que você busque pontos anteriores que já foi respeitado essa zona de suporte ou de resistência. Dá uma olhada, puxa o gráfico lá atrás, talvez até aumentando aí o time de vela, né? Você vê o gráfico com times maiores e veja qual foi um ponto que você marcou. E aí você realmente consegue fazer uma marcação melhor. E aí já tirando até aquela dúvida clássica, Vitor, a minha marcação correta, ela deve ser feita na ponta do pavio ou de repente no corpo, numa região de resistência, ou no suporte também, no pavio ou no corpo. Onde é que eu marco da forma correta? E aí fica o que eu falei para vocês, tá?
Isso aqui é deslocamento do preço. Então, logicamente, que isso aqui também é uma zona, tá? Então, porque ele respeitou em um determinado ponto o pavio do candle e subiu, não quer dizer que quando o gráfico se movimentar e vir buscar aquele mesmo ponto de preço, ele vai respeitar. Então, o gráfico pode sim buscar um ponto um pouco mais baixo, ou até mesmo, como você já deve ter visto aí nas suas operações, se você já opera, ele buscar um ponto mais alto. Por quê? Porque isso aqui é uma zona. Você entendendo isso, fica muito mais fácil para você fazer as suas análises e se sentir confortável nas suas operações. Então, a minha melhor orientação é que você faça a sua marcação entendendo que é uma zona, ou seja, não é uma linha mágica, e você pode utilizar pontos anteriores, pontos passados, onde o gráfico buscou ali regiões semelhantes. Então, é essa a melhor forma de fazer a sua marcação na frente do gráfico. Eu vou te demonstrar agora um pouco de tudo isso que eu te expliquei lá no meu computador, então me acompanha. Galera, chegamos ao final dessa análise. Eu quis demonstrar exatamente tudo que eu expliquei para vocês, tá, anteriormente. Então, vamos só recapitular. Eu não sei também se você enxergou bem no quadro, mas só recapitular o que eu te mostrei lá no quadro. Bom, como eu falei, o gráfico ele tem as suas movimentações por linha e nós não podemos destacar isso como uma linha mágica, e sim uma linha onde o preço ali ele respeitou devido a posicionamento de compradores e vendedores, certo? Então nós temos a formação dos candles que nos ajuda aí a fazer essas marcações, como eu mostrei ali no quadro. Imagina que tem uma zona ali de resistência. O gráfico está indo buscar e que eu vejo muita gente errar. Já dá uma entrada aqui para 1 minuto. Vitor, mas eu faço isso a vida toda e respeita. Lógico, galera, isso é mercado. De repente ele vai respeitar exatamente aquela zona que você entrou e ele pode ser, sim, que dê bom, mas pode ser também que você entre com uma venda aqui e o gráfico continue subindo, né? E só venha buscar essa região mais em cima. Enfim, lembrando que isso tudo aqui são zonas, tá? Não são linhas mágicas. E aí ele de repente busca uma zona mais lá em cima, certo? E aí o gráfico começa a descer e te dá um win, por exemplo, mais na frente com um time maior, beleza? Foi exatamente isso que eu fiz no gráfico. Me acompanha ali que eu vou te explicar só para você entender e tirar a prova do que eu estou falando, se é verdade, se é coerente ou não, beleza? Então, olha lá, você viu aí nas imagens que eu coloquei até o gráfico em M15, tem muita gente que tem essa dúvida, qual a melhor forma de marcar, M1, M5, e eu marquei esse ponto roxo aqui, tá? Essa linha lilás aqui, mais lá atrás, tá? Onde eu vi uma região de um possível alvo, certo? Então, se você colocar lá atrás, ó, você vai ver que tinha sido respeitado aqui como suporte, aqui como resistência, aqui chegou a romper, mas respeitou, né, uma correção, aqui como um possível suporte, também sendo uma zona, e aqui uma zona de suporte. Vitor, eu preciso voltar muito gráfico como você fez? Não, eu particularmente também não volto muito gráfico, mas eu quis demonstrar para você como é que funciona muito bem esse entendimento de zonas, certo? Então, eu marquei essa zona como uma zona de resistência ali, um possível alvo. Além disso, eu marquei também essa região que já tinha sido tocada aqui em M1, certo? E eu fiz de propósito, eu marquei um pontinho aqui amarelo, né, tirando uma média aí entre os dois pontos, beleza? O que aconteceu?
o gráfico veio, buscou aqui a minha região, tá? Eu acabei não vendo nesse primeiro toque e eu entrei aqui no segundo toque para o final de 5 minutos, dizendo ali que ele iria sim respeitar essa região bem aqui, tá? Como resistência, certo? Então eu entrei com um time maior, porque se o gráfico fosse buscar um ponto mais lá em cima, nem que fosse aquele último ponto, né? Imagina que o gráfico tivesse subido até aqui, pode ser sim que ele poderia respeitar isso e ainda me dar um win. Mas eu fiz de propósito e eu marquei essa região aqui de amarelo, tá? Eu botei exatamente a média entre o ponto de M15 que eu tinha visto lá num time mais anterior e esse ponto aqui que foi um ponto mais recente, tá? Que se você voltar aqui não tinha sido tocado também anteriormente. Então o único ponto de confirmação que eu tinha como uma resistência foi esse ponto de 1 minuto, no caso, foi esse ponto bem aqui, certo? Então eu joguei essa média bem aqui. Entrei para o final de 5 minutos, ainda assim ó, o gráfico foi buscar lá no ponto amarelo e ele respeitou depois aqui me dando o win. Então se você marcar aí o gráfico de forma mais coerente, entendendo a movimentação gráfica, como eu expliquei, né? Isso aqui são linhas, o candle ele simplesmente serve para nos ajudar, mas você consegue ter uma decisão mais assertiva. Vitor, então por que você não esperou, por exemplo, chegar nesse ponto amarelo? Tá? Porque eu quis entrar aqui como a maioria das pessoas entrariam, tá? Porque foi o meu último ponto ali de resistência que eu tinha. Tá? Então, logicamente, o gráfico poderia respeitar daqui também. Mas, pensando em uma região, que é isso que eu tenho bem aqui, ó, isso tudo é uma região, eu entrei para um time um pouco maior, o máximo que eu poderia ir de 1 minuto, no caso 5 minutos corridos. Galera, esse foi o vídeo sobre suporte e resistência e como você pode fazer melhor suas marcações dentro do gráfico. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comenta aqui comigo. Se ficou alguma dúvida também, comenta, tá? Eu vou deixar o link também do mini curso que eu tenho gratuito para você que está iniciando ou até mesmo quer melhorar as suas operações dentro do mercado. Assiste que eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu falo também de gerenciamento, eu falo de aspectos emocionais, que talvez seja o que você mais esteja precisando para realmente potencializar os seus resultados no mercado, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, me segue também no Instagram, porque lá eu passo conteúdo diário, beleza? E a gente se encontra aí num próximo vídeo.